Voltando aqui, 8º ano. Então, você tem o solo de Cuba, que é um solo extremamente fértil. Então, é um solo ideal para plantar, por exemplo, cana-de-açúcar. Assim como o Brasil também tem um solo muito fértil para esse tipo de plantio, tá? Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre como Cuba está hoje, tá? Século 21. Bom, Cuba está bem vista na atualidade. Por que ela está bem vista na atualidade? Bom, primeiro lugar que Cuba não tem nenhum analfabeto. Ela conseguiu ter essa erradicação do analfabetismo, então ela conseguiu ter justamente essa parte na educação vencida. Todos os cubanos são alfabetizados. Logo, todos os cubanos conseguem ter uma educação melhor, conseguem, por exemplo, no futuro entrar numa universidade. É por isso que o Brasil, ele tinha muitos médicos cubanos. Por quê? Em Cuba, você fazer medicina não é algo tão surreal. No Brasil, sim. No Brasil, quando uma pessoa passa para medicina, numa universidade federal, ela faz festa, né? Ela é motivo de orgulho para a família, motivo de orgulho para os amigos. Em Cuba, não. Em Cuba é normal as pessoas passarem para medicina. Por quê? Porque a educação é de qualidade. Então, quando você tem um país onde não tem nenhum analfabeto naquele país, quer dizer que aquele país dá importância para a educação. Então, em Cuba, é super comum as pessoas serem formadas em direito, em medicina. Por quê? Lá a educação não é um impedimento, lá a educação é um facilitador. Você também tem uma expectativa de vida alta em Cuba. As pessoas vivem, em média, 79 anos. Isso é muito. Você tem uma taxa, uma expectativa de vida de 79 anos, é uma expectativa de vida muito boa. Só que nem sempre Cuba foi assim. Nem sempre Cuba teve essa erradicação do analfabetismo, nem sempre Cuba teve essa expectativa de vida. Cuba foi um país muito explorado por muitos anos, tá? Mais um pouquinho só sobre como Cuba é hoje, não está no livro de vocês, mas eu vou acrescentar. Bom, vocês viram lá naquela primeira imagem, vou colocar aqui de novo, que você tem esses prédios antigos e esses carros antigos, né? Bom, Cuba é desse jeitinho aí hoje, com prédios antigos e carros antigos. O país começou a ter geladeira há pouquíssimo tempo. Nem todos os lugares do país têm acesso à internet, não por falta de dinheiro, mas por falta de alcance. Por quê? O governo cubano, ele tem muito controle sobre o país. O governo cubano, ele tem um controle absoluto sobre o país. Então, o controle de o que as pessoas vão comer, se vai ter carne para todos, se não vai ter carne para todos, os pontos que podem ter internet liberada e os pontos que não podem ter internet liberada. Então, ele tem esses controles assim da população e, ao mesmo tempo, ele isola essa população do restante do mundo. Por quê? Porque acredita que vai ser mais seguro para os cubanos dessa forma. Então, por exemplo, alguns cubanos gostam desse tipo de governo, outros não gostam. Então, você tem uma realidade que é uma realidade mais restritiva do que outras realidades de outros países, mas é uma realidade que algumas pessoas que moram lá gostam. Continuando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Cubana. Gente, Cuba foi um território que foi explorado por mais de 400 anos. Então, quando você tem um território que ele é perto da América do Norte, que ele é explorado por mais de 400 anos de renda e fonte de exportação de matéria-prima, então é um país que ele sofreu muito com isso. Cuba deixa de ser colônia em 1898 e passa a ser independente. Só que essa independência ela veio com um preço. Por quê? Para que ela se tornasse independente, ela necessitou de ter algumas ajudas. A ajuda principal que Cuba teve foi a ajuda dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foram lá, ajudaram Cuba a se tornar independente. Em troca, claro, eles queriam, por exemplo, ter acesso ao solo de Cuba, que é um solo muito fértil,
para que eles conseguissem plantar. Claro que também queriam controlar aquele espaço, que é um espaço muito rico, porque é um espaço muito fértil, e também é um espaço que fica muito perto dos Estados Unidos, é um espaço que fica a 170 quilômetros dos Estados Unidos. Então, vencer essa guerra, primeiro, a Revolução Cubana mesmo vai ser um pouco depois. Cuba consegue vencer essa guerra com o auxílio dos Estados Unidos, e os Estados Unidos cobram um preço por isso. Quando os Estados Unidos ajudam Cuba a vencer e Cuba se torna independente, o que eles fazem? Eles montam um espaço militar lá no território de Cuba. Esse espaço militar vai servir tanto como um apoio militar, como também um apoio de dominação. Por quê? Você tem uma sociedade que passou 400 anos sendo explorada. Depois ela se torna independente. Só que aí vem um outro país, Estados Unidos, e ele se instaura no seu país com um poderio militar e permanece ali. Ele não fica ali apenas para o solo e apenas para aproveitar a fertilidade do solo. Ele fica ali também para questões militares e questões também de poder. Então você tem os Estados Unidos auxiliando a Cuba nesse ponto. E o principal inimigo de Cuba, antes dos Estados Unidos, claro, era a Espanha. Então, os Estados Unidos conseguem ajudar Cuba a vencer a Espanha. Cuba torna-se independente. E com esse auxílio de Cuba, os Estados Unidos adquirem o direito de intervir militarmente no solo cubano. Ou seja, quando os Estados Unidos ajudou Cuba a ganhar da Espanha para conseguir essa independência, juntamente com essa vitória, veio um direito que os Estados Unidos adquiriram. Eles adquiriram o direito de intervir militarmente no solo cubano, além, claro, de explorá-lo. Então, os Estados Unidos tinham um poderio militar no solo cubano, porque era um direito deles. E esse poderio militar poderia intervir militarmente em Cuba. Então, por exemplo, caso o povo cubano esteja fazendo algo que os militares americanos não gostassem, esses militares poderiam, por direito, intervir nessa atitude que eles não gostavam. Então, Cuba se tornou independente, mas não tão independente assim, porque ela passou a ser mais vigiada e também a fazer aquilo que os militares americanos queriam. A primeira metade do século XX, ou seja, de 1901 a 1950, Cuba viveu uma fase tranquila economicamente, com as suas exportações de cana-de-açúcar. Então, Cuba, tudo bem, ele se tornou independente, continuou plantando cana-de-açúcar porque ela tem um solo muito fértil para esse tipo de plantio. E quando ela começa a plantar muita cana-de-açúcar, ela também começa a exportar essa cana-de-açúcar, tá? Claro que essa arrecadação financeira, ela não vem apenas para o solo cubano, ela também vai para o solo americano, já que os Estados Unidos ajudou Cuba a se tornar independente. Continuando aqui, nessa parte da Revolução Cubana, você tem os Estados Unidos e os norte-americanos dominando o território cubano. Não só o território, mas também dominando as casas, as terras, as fábricas, porque eram realidades diferentes. Então você pensa, é um território que está a 170 quilômetros dos Estados Unidos. Então é um território que ele pode se tornar, sim, uma base para os Estados Unidos. Então os americanos estavam fazendo isso. Os americanos estavam tornando aquele espaço um espaço bom para os norte-americanos, mas não estavam pensando, por exemplo, nos locais, ou seja, nos cubanos. Esses militares norte-americanos estavam pensando em como aquele território ficaria bom para a América e não para os cubanos. Então você acaba tendo esse desgosto da população cubana porque ela não é respeitada e ela também não é reconhecida como uma população daquele lugar. Porque os norte-americanos passam a dominar aquele lugar e também a controlar aquele lugar
pensando que aquele lugar ali é deles. Um dos maiores ditadores americanos foi Fulgêncio Batista. E esse Fulgêncio Batista era um militar que governava com punhos de ferro. Como assim, professora, punhos de ferro? Era um militar que governava com muita seriedade, no seguinte sentido. Era um militar, como nós podemos dizer, de sangue frio. Então, o que ele tinha que fazer, ele fazia. Ele não pensava na população cubana, como a população cubana iria se sentir. Ele só pensava o seguinte: tal atitude vai ser boa para os Estados Unidos ou não? Se tal atitude for boa para os Estados Unidos, então ele vai continuar fazendo o que estava fazendo. Ele não vai pensar, por exemplo, na população cubana. Então, você tem uma população que foi explorada por 400 anos. Ela se torna independente, mas os Estados Unidos passam a ter direitos sobre aquele território. Acaba que a população cubana não está liberta, também não está totalmente independente. Você tem o Fulgêncio Batista, que é um ditador americano com punhos de ferro. Como vocês acham que a população vai se sentir com isso? Bem, a população se sentia, além de amedrontada, também se sentia indignada. Poxa, como assim nós não somos independentes ainda? Nós temos a nossa independência, mas nós não somos independentes, porque outros países ainda mandam em nós. Então, é esse tipo de pensamento. Com isso, tem uma figura muito importante para a história de Cuba, que é Fidel Castro. Ele está até no livro de vocês. O Fidel Castro, ele é um guerrilheiro. O que é um guerrilheiro? É um homem, uma pessoa, que ela é especializada em táticas de guerra. Então, esse Fidel Castro percebeu a situação da população de Cuba com essa situação de indignação, e ele aproveitou essa situação para tentar, por exemplo, tomar Cuba e realmente fazer aí uma revolução cubana. Então, ele junta algumas pessoas para tentar ajudá-lo, para tentar derrubar esse Fulgêncio Batista. Só que na primeira oportunidade ele não consegue isso e ele é preso. Ele é preso e colocado no exílio lá no México. O que é um exílio? Um exílio é um lugar seguro que você vai ter em outro país. Então, ele é preso, colocado em exílio lá no México. E lá no México, durante a sua prisão, ele faz algumas amizades e começa a aprender e também a ensinar essa tática de guerrilha, que é uma tática de guerra. E aí, quando ele sai da prisão e ele volta para Cuba, ele consegue tomar o poder e também consegue expulsar os americanos do território cubano. Isso, na época, foi uma festa. Por quê? Porque Cuba finalmente teria se libertado de todas as amarras e também de todas as explorações. Então, a população pensava que seria, sim, um novo começo e um novo momento. Então, como eu falei para vocês no início da aula, tem pessoas que gostam e tem pessoas que também não gostam, né? Cabe o morador de Cuba decidir qual lado ele vai ficar. Então, quando você tem Fidel Castro assumindo o poderio de Cuba, você tem também esse apoio soviético que é... você também tem esse apoio soviético, apoio voltado para questões mais comunistas. Agora sim você tem o comunismo. Então, quando você tem Fidel Castro tomando Cuba, ele é um ditador comunista que coloca algumas regras e impõe alguns limites ao país, limites esses que ele acha que será bom para aquela população. Continuando aqui, Fidel toma esse poder e aí o que ele faz? Ele faz algumas reformas. A primeira reforma que ele faz é a reforma agrária. Ele também pensa na educação e a ideia dele é erradicar o analfabetismo. Ele também pensa nessa questão de democratização da escola, ou seja, acesso para que todos tenham acesso à educação. Ele também pensa nessa nacionalização das refinarias de açúcar e de álcool. Então, Fidel Castro ele muda essa ótica política e econômica do país.
ele tenta nacionalizar o máximo possível que ele puder Cuba e tenta tornar aquela população ali o mais nacionalista possível, ou seja, com que aquela população ali ame cada vez mais o seu próprio país. Como eu disse, pode parecer uma atitude radical, né? Porque é uma realidade muito diferente da realidade ocidental, porque é uma realidade que prega o comunismo e o socialismo, e é uma comunidade que consegue pregar esse comunismo e esse socialismo. Então, por exemplo, nós aqui do Brasil que temos uma outra cultura, uma cultura ocidental capitalista, para nós pode parecer esquisito, pode parecer estranho, mas para a população de Cuba é algo que eles já estão acostumados. Como eu disse uma vez e repito novamente, algumas pessoas estão adaptadas e outras não. Espero que vocês tenham conseguido entender a aula. Eu vou fazer uma lista de exercício com esses conteúdos para a nossa próxima aula. Espero que todos tenham entendido. Façam novamente a leitura, pausem esse vídeo, vão fazer as anotações de vocês, para que isso possa ajudar vocês na lista de exercício, tá? Obrigada e tchau.